Olá, irmãos, tios e ouvintes do DM Playcast, tudo bem? Eu sou o Luiz Eduardo, sênior Demolei do capítulo Cidade do Crato, número 527, daqui do Ceará. E aqui comigo hoje está o irmão sênior Demolei, maçom Victor Capelari, de Minas Gerais, que juntos nós vamos falar um pouco sobre os primeiros passos para um sênior que quer entrar na maçonaria e como os ritos, as informações básicas que você, sênior, que pretende se tornar maçom, precisa saber antes de escolher uma loja, antes de ser chamado, né? Pode se apresentar, Victor. Então, primeiramente, dizer um bom dia, boa noite, boa tarde a todo mundo. Não sei em que momento da vida você está ouvindo isso. Me apresentar, meu nome é Victor Augusto Capelari, sou o sênior demolei do capítulo Poços de Caldas, aqui do sul de Minas Gerais, e atualmente sou mestre maçom da loja acadêmica Templários da Serra de São Domingos, também de Poços de Caldas, e venho nessa luta aí, trabalhando tanto na maçonaria como no demolei, atualmente como presidente do conselho consultivo do meu capítulo, e vamos abordar um pouco desse assunto de como é essa transição do sênior demolei para a vida maçônica. Perfeito. Primeiramente, para quem não conhece o Vitor, ele tem um podcast, né, uma página no Instagram que é uma dose de maçonaria. O arroba é o número 1, dose.de.maçonaria sem o cedilha. Ele tem um conteúdo bem bacana e eu acho que todo mundo deveria conhecer lá. Primeiramente, Victor, quando foi que você iniciou na maçonaria? Como foi essa questão do convite e tudo? No meu caso, eu não sei ao quanto ele se encaixa na bolha, acredito que até bastante fora, pelo que eu consigo ver e conversar com outros irmãos. Mas falando do meu caso inicialmente, primeiramente, muito obrigado pelo elogio. No meu caso, o que que ocorreu? Eu vim de uma fase da Ordem de Molay, que felizmente nós tivemos que passar, que é a época da pandemia. Aquela época da pandemia deixou todo mundo com aquele gostinho de quero mais. O famoso sênior de pandemia. Eu saí da pandemia como mestre conselheiro regional, ajudei, trabalhei ali pela região, aqui no Onofex, mas logo depois, quando terminei meu mandato como regional, eu já estava como sênior. Então, basicamente, só tive um gostinho de demolei depois da pandemia e logo depois acabou. Ainda Uhum. como regional, mas já tendo feito 21 anos, eu recebi os primeiros convites para as minhas lojas mostrar interesse em eu iniciar na maçonaria ou algo assim. E eu falo que o meu caso é um pouco fora da curva, porque eu tive muita chance de escolher. E entre essas lojas, a que mais despertou meu interesse foi a forma que ela foi vendida para mim. E eu falo vender porque realmente um sênior é alguém que se empenhou, que se esforçou pela ordem mulher, então é alguém que, querendo ou não, já mostrou um pouco de si para a maçonaria. Então, algumas lojas vieram e pontuaram algumas coisas comigo e ter esse momento de poder escolher, de avaliar o futuro é muito importante. E a minha loja, eu espero abordar algum dos pontos positivos de por que que eu vejo alguns cenários de uma loja perfeita para um sênior demolir iniciar, foi a que me deu essa oportunidade. E ali eu iniciei na maçonaria com 21 para 22 anos, o que também é uma média ali de idade que acaba sendo mais jovem do que o perfil do maçom, mas o que também ocorre no perfil da minha loja, que também é mais jovem. Uhum, perfeito. Eu também, eu fiz 21 anos, acho que quando esse episódio sair já vai ter feito um mês que eu virei sênior. E eu já havia recebido ano passado, enquanto eu ainda era demolei ativo, um convite para ser membro de uma loja do Grande Oriente do estado do Ceará. E agora, recentemente, eu fui convidado para ser maçom na loja Deus e Amor, número 1109, aqui do Crato, que é a loja mãe da maçonaria no Cariri. Eu fiquei muito honrado com esse convite, que veio do próprio Venerável Mestre. E eu fiquei realmente com essa vontade de iniciar logo e tudo. E só que tem a questão do rito também, né? No caso, o rito que você frequenta na sua loja é o rito moderno, né? Isso mesmo. Vamos começar falando um pouco sobre essa questão do rito, porque muita gente ainda não tem muito conhecimento sobre isso. Eu mesmo não tenho tanto conhecimento assim, eu só conheço os mais populares, digamos assim, e é muito por cima.
O que é mais fácil para a gente entender como Demolei são dois. Um é o rito de York, o rito de York, que acabou se tornando mais popular nos Estados Unidos e deu origem para o que hoje a gente conhece como Ordem Demolei. Porque Frank Chemaland, Frank Marshall, todos eles eram pertencentes ao rito de York. Então, o rito de York ele é muito uma base da ritualística Demolei. A gente pode falar que o que é o Demolei, em tese, é muito parecido com o rito de York. Mas aí, obviamente, tem aquela questão, igual os escudeiros. O ritual dos escudeiros parece o ritual de Demolei, assim como o ritual de Demolei parece um ritual de Orc. Vamos falar assim, são fases. Uhum, Só que no Brasil, a gente teve por muito tempo, e por motivos de até apoio, que acabou influenciando, muitos elementos do rito do escocês antigo e aceito, que é o mais sim, popular no Brasil, influenciando a construção do que a gente tem como Demolei. Então, muitos dos, vamos colocar, vícios ritualísticos, ou às vezes questões de discrepância, ou debate que existiam, até mesmo entre os dois supremos que tinham antigamente um Demolei, vinham por conta dessa influência que o rito escocês antigo e aceito acabava tendo na ordem Demolei. E depois da unificação, quanto mais o tempo foi passando, a gente está vivendo agora o momento de voltar mais às origens, vamos colocar assim, do rito Demolei, que ele está se tornando cada vez mais parecido com o rito de York. Mas sim. necessariamente, o que são os ritos? Quando a maçonaria ela surge na Inglaterra, ela não tem um rito, ela tem as práticas das lojas. Tanto que você tem com o tempo a organização de grandes lojas e tudo mais, as divisões, mas cada loja tinha meio que uma liberdade para suas práticas maçônicas. Com o tempo e a expansão da maçonaria, começam-se a criar visões de maçonaria, e essas visões começam a ser organizadas, e aí você começa a ter os ritos. Só que até mesmo dentro dessas visões, vamos colocar assim, dessas normativas do que é a maçonaria, elas começam também a sofrer transformações dentro de si. E aí você tem os rituais. A gente pode falar, por exemplo, que a gente tem um rito Demolei, ou e tinha dois antes, né? Dois ritos Demoleis, por Uhum, causa dos dois supremos, e que cada ritual era uma edição, um caderninho de estudo desse rito. A maçonaria é parecida com isso, só que você vai ter vários ritos diferentes, várias normativas, cada um carrega um peso e uma medida, e dentro desses ritos, cada loja de diferentes potências, diferentes orientes, que vão praticar aquele rito, vão praticar aquele tipo de visão de maçonaria, acabam tendo o seu ritual para estudar aquilo. O meu rito, por exemplo, que é o rito moderno, ele, se a gente parar, para analisar, ele tem, na verdade, uma das estruturas mais antigas da maçonaria, que ele começa com a criação da primeira grande loja, que é a grande loja da Inglaterra ali, só que no início, quando ela surge, ela tem uma divisão, logo cedo dentro dela, onde alguns grupos debatem sobre a questão da presença religiosa dentro da maçonaria e sobre a inversão de alguns elementos também, que mais tarde isso vai se tornar mais respectivo, mais forte também na França. E uhum, quando tem esse racha dentro da maçonaria, nascem duas grandes lojas na Inglaterra. Uma grande loja, que é a mais recente, se autodenomina a loja dos antigos, porque está querendo trazer as antigas tradições, os antigos elementos da maçonaria, e de forma pejorativa se refere aos outros como moderninhos. Ou seja, vocês estão modernizando a maçonaria, estão tirando os elementos de Deus da maçonaria, estão tirando a Bíblia, tanto que por muito tempo o rito moderno foi acusado de ser um rito ateu, um rito sei lá o quê. E aí, quando essa prática desses modernos chega na França, tem o seu regulador do maçom, tem a normativa lá em 1800, e isso passa a ser, os franceses passam a se referir isso como a prática dos modernos da Inglaterra. Por isso, o rito moderno, que nasce na Inglaterra, mas com gênese em inglês. É engraçado também que essas duas grandes lojas depois vão fazer um pacto de aliança, vão se unir novamente, mantendo, obviamente, a liberdade de cada loja individuais agirem do seu jeito, mas essa união faz com que hoje a gente chame de Grande Loja Unida da Inglaterra, porque foi a união dessa grande loja que se autodenominava dos antigos com a dos modernos. perfeito, muito bom saber disso. Eu realmente não. Eu lembro que num episódio anterior, o Fernando do Sobre Maçonaria, ele falou um pouco sobre essa questão do rito moderno, da questão na França e tal. Foi bem legal saber disso. Sobre a questão do rito de York, né? A gente vê que ele está crescendo, pelo menos aqui no Ceará, bastante, né? Depois dessa questão que teve com a grande loja, várias lojas que surgiram aqui no Bob vieram a ser
do rito de York, né? Aqui a loja que patrocinava meu capítulo, o capítulo que eu pertencia até o ano passado, que era o Juazeiro, tinha do rito de York, aí outras, várias aqui pelas cidades onde só tinha grande loja, passaram a ser do rito de York. Eu acho muito interessante isso, eu tenho muita vontade de conhecer o rito de York, participar. Eu acho que se eu fosse colocar os ritos que eu mais tenho vontade de conhecer seriam, e de participar, obviamente, seria o rito de York, o rito brasileiro e o rito moderno, porque eu acho que são, embora eu não conheça, né, eu já ouvi falar muito bem do Schroeder também, então, se puder falar um pouco também sobre, eu acho que seria bacana. E aqui no Cariri a gente tem lojas com vários ritos, né? Tem o rito escocês antigo e aceito, tem a Dona Iramita, tem Schroeder, tem York e o escocês retificado. Até onde eu sei, eu acho que pode até ter mais do que isso, mas que eu esteja sabendo são esses aí. Na origem, portanto, você citou essa pluralidade de ritos. Na origem da maçonaria do Brasil, existe muito um debate se ela nasceu como uma maçonaria no rito moderno ou como maçonaria no rito andorranita. Tem um debate quais desses dois ritos, são dois ritos que eu pratico, tem um debate de quais desses dois ritos que foi o de fundação da maçonaria no Brasil. Estudando as fontes, analisando, eu acredito, minha opinião um pouco mais ali com base nas fontes, de que seria o rito moderno, em decorrência ali da quantidade de graus que ele tinha. O rito Uhum, moderno, inicialmente, se não me foge aqui a memória, trabalhava com 7 graus, os 3 simbólicos são os mesmos a toda a maçonaria, com algumas pequenas diferenças, mas depois, obviamente, tem os filosóficos, como o Demolay tem a cavalaria. Então, o moderno trabalhava com 7, hoje em dia são 9, e naquela época, se eu não me engano, se não me falha a memória, o rito anoramita trabalhava com 13 graus, e hoje em dia são 33 também, igual o escocês antigo e aceito. uhum, O que ocorreu algum tempo depois foi toda a questão política, José Bonifácio acaba fechando a maçonaria junto com Dom Pedro, tem toda uma perseguição, apostolado, são outros temas até interessantes de abordar, como a gente hoje em dia vê Bonifácio como um grande defensor da maçonaria, mas na verdade por muito tempo, por questões políticas, ele agiu contra a maçonaria, isso até é uma questão interessante, talvez de conversar em outros momentos, é mas o o ponto. Uhum. Bonifácio de Andrada e Silva, é o nome dele? Sim. Exatamente, ele foi o primeiro grande mestre, vamos falar assim, da maçonaria, depois ele saiu com a entrada de Dom Pedro I, só que depois, por questões políticas, que eles viam a maçonaria querendo uma república, enquanto eles queriam a independência do Brasil, mas com Dom Pedro como imperador, acabou tendo uma perseguição e um racha dentro da maçonaria, principalmente ali com o grupo de Gonçalves Ledo. Quando a maçonaria é fechada e volta a muito tempo depois, e ali acaba tendo outras influências, a gente tem cada vez mais um crescimento do rito escocês antigo e aceito. Ele acaba vindo com força para o Brasil, e principalmente um dos motivos dele ganhar mais destaque era a quantidade de graus. Muitas vezes a gente fala que a gente não tem que ter um ego grande, que a gente tem que buscar grau, mas obviamente tinha um impacto maior você chegar e falar: o meu rito tem 13 graus, o meu rito tem 7, e esse aqui tem 33. Os maçons queriam continuar o estudo, queriam ir mais longe, queriam ter um grau maior, e isso fez um impacto maior para que o rito escocês antigo se popularizasse no Brasil. Hoje, o que a gente vê? O rito escocês antigo aceito, ele ainda tem uma predominância maior, mas principalmente com o advento da tecnologia, a gente tem grandes irmãos fazendo propaganda para outros ritos. A gente tem, por exemplo, os irmãos do Café e Maçonaria, que são irmãos que praticam o rito andoramita. A gente tem o irmão do Blindagem Moral, que, se eu não me engano, é um irmão que pratica o rito de York. Então, a gente acaba tendo uma influência maior. Eu mesmo acabo falando bastante sobre o rito moderno, e isso faz com que outros ritos comecem cada vez mais a crescer, cada vez mais a ter, vamos dizer assim, seu espaço ao sol. E isso também cai dentro da maçonaria, porque dentro da maçonaria, dentro do Demolay, porque a gente acaba tendo dentro de todos esses ritos, todas essas estruturas, sejam supremos, sejam potências, Demolays que acabam se destacando. A gente tem, por exemplo, o chefe do grande conclave do rito brasileiro como um Demolay, e Uhum. de outras potências, de outros supremos também, a gente acaba tendo esse crescimento. Então, em parte é por causa dessa força do Demolay, de querer participar de tudo. Ah, tem cavalaria, tem escudeiro, deixa eu ir. Então, acaba não participando só de um rito, participando de todos, o que acaba expandindo o horizonte, fazendo os outros ritos crescerem no Brasil. Mas também o advento da tecnologia que ajudou a divulgar e mostrar como que é interessante os outros ritos e como é que tem muito mais a maçonaria do que só o que
vamos dizer assim, as gerações antigas viam que era a predominância do rito escocês antigo e aceito. Perfeito. Sobre essa questão que você falou da divulgação da maçonaria pela internet, eu acho extremamente interessante e necessário, porque acaba ajudando, talvez, a quebrar mitos que as pessoas têm historicamente com a maçonaria, né? Essa questão, eu já vi loja maçônica com TikTok, eu achei isso incrível, engraçado, assim. Os betés, os capítulos também nas redes sociais. Eu já tenho um capítulo que eu não me lembro agora qual é, mas que eu vi que era na Bahia, que fez um TikTok lá que era para divulgar, se não me engano, um festival de açaí, alguma coisa assim. Cara, eu ri tanto quando eu assisti esse vídeo, eu achei uma publicidade assim impressionante, de boa, que era tipo, com um tom de piada, né, mas mandando bem mesmo. E eu acho que isso é muito interessante porque eu acho que ainda muitas vezes não chega, e principalmente por conta da resistência que os mais velhos têm a essa interação na internet, né? Principalmente os mais conservadores, eles não acham que é uma boa ideia se expor e tal. Nesse caso, como você vê, enquanto criador de conteúdo sobre maçonaria, qual é a sua visão acerca disso? Eu vejo 3 frentes de atuação aí, 3 pontos que a gente pode elencar. O primeiro é, além da parte, vamos falar assim, que é inicial, que é de você ajudar a desmistificar a maçonaria, tirar o preconceito, que principalmente em algumas cidades, em alguns lugares de interior, existe muito ainda contra a maçonaria, de você ter casos de pessoas que tacam pedra em loja maçônica, ou que não passam perto de loja maçônica, ou que tem preconceito com pessoas que são maçons, o que isso já Pô, ajuda a quebrar um pouco essa resistência. ano E em segundo, passado, pode falar. desculpa, interromper, ano passado tocaram fogo na sede do Grande Oriente do Bosque aqui no Ceará, né? Então foi em E Fortaleza, existe essa gerou resistência. até uma corrente do bem, assim, para reformar lá o local. E, em segundo lugar, vem justamente esse ponto. Você acaba tendo uma ação maior, tanto para divulgar eventos de arrecadação de fundo direto para essas instituições, como também até para ações solidárias. Imagina o quanto podia ser difícil há muito tempo atrás, um incêndio desse, você conseguir verba para reconstruir. Hoje em dia, com a internet, fazer uma vaquinha solidária ou uma ação desse tipo é muito mais forte. Uhum. Em terceiro lugar, que aí a gente tem o que me ajuda mais a, vamos dizer assim, lidar com essa situação dos mais antigos não gostarem da exposição à rede, é justamente a questão que eu vejo como principal da evasão maçônica hoje. Nós temos uma evasão maçônica por N motivos. Foi feita uma pesquisa algum tempo atrás pela Confederação Maçônica Simbólica Brasileira, que representa as grandes lojas aqui no Brasil, e que ela elencou, também foi feita pela CNI, que é Interamericana, e eles elencaram muitas questões de discussão em loja, em debate por cargo, por grau, ou discussão entre os irmãos, mas também o que acaba trazendo bastante isso é a esvaziação do tempo de estudo. O tempo de estudo dentro de uma loja maçônica, ou dentro de um betel, ou dentro de um capítulo, para mim, tem a fonte principal de instruir. Se a gente está nessa instituição, obviamente, a instituição por si só e o espaço traz essa questão da filosofia para a gente refletir, para a gente debater, mas a gente precisa também se expor. O treino de oratória, o treino de estudar, de apresentar um trabalho, de buscar as fontes, é o que ajuda também o jovem a se desenvolver. A gente sabe que nos tempos que a gente está vivendo agora, não é mais só sentar e ficar calado ouvindo, as gerações novas, cada vez mais, eles querem participar, dinâmica, alguma coisa, mas a gente tem que saber adaptar isso ao formato Sim, da Arnhem para também ter os trabalhos. E na maçonaria não é diferente. A gente precisa também, obviamente, deixar a pessoa instruída, fazer a pessoa participar, mas precisa ter o espaço para apresentação de trabalho, precisa ter intelectual. evolução intelectual. E isso eu vejo com muito bons olhos o que a gente faz hoje nas redes sociais, que a gente tem muito uma quebração de mitos não só externos, como também internos. Eu acho que isso eleva o patamar dos trabalhos apresentados em loja. Porque antes, você como aprendiz, você tinha muita dificuldade em buscar uma boa fonte. Hoje, graças a Deus, a gente tem ótimos escritores, ótimos fontes na internet para que você possa buscar conteúdo para levar para dentro da sua loja. Então, por mais que a gente tenha uma resistência, vamos colocar assim, de alguns maçons mais antigos, isso acaba sendo quebrado quando a gente tem essa nova geração usando essas fontes e fortalecendo o que é a maçonaria. Agora, o que a gente tem que estar se preparando a gente está vendo agora uma leva de pessoas entrando na maçonaria, que são demolês,
que são pessoas que gostam de pesquisar, gostam de estudo, estão fazendo ali as suas provinhas do nome rito para poder prosseguir na maçonaria, seguir um Demolay, e depois vão usar isso dentro da maçonaria. Só que agora a gente está cada vez uma geração mais inquieta, que quer as coisas mais de forma imediata, mais rápida. Eu estou falando dessa geração que está de Demolay agora, iniciando. E talvez essa seja a preocupação da gente ter a maçonaria no futuro. Como que vai ser um jovem cada vez mais imediatista, uma geração cada vez mais rápida, tentando chegar na maçonaria, onde você vai ter, às vezes, um entrave de que normalmente você vai ficar 1 ano como aprendiz, mais 6 meses como companheiro, e isso se você não pegar, às vezes, uma loja que acaba sendo mais rígida ou colocando até mais tempo do que isso para o aprendiz ou para o companheiro. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que fortalecer o tempo de estudo e, ao mesmo tempo, a gente tem que saber como lidar com as novas gerações. Não colocando que uma geração foi melhor que outra, mas entendendo que a sociedade está sempre em transformação e que a gente precisa se transformar junto com ela. Seja colocando um QR Code no tronco da solidariedade, porque hoje em dia ninguém mais anda com dinheiro no bolso, seja adaptando o tempo de estudos ou fazendo alguma dinâmica no lugar de um auxílio, mas entender que a gente precisa manter a essência da maçonaria e, obviamente, preservar o que realmente são segredos, diferente do que só ficar travado e deixar o tempo passar por a gente sem fazer nada. Exato. Sobre essa questão da falta de trabalho intelectual dentro da Ordem Demolay, eu posso falar com propriedade porque eu fui uma pessoa que até eu passei por 3 capítulos já. E todo mundo que tiver estado nos capítulos que eu estive sabe o quanto eu tentei fazer que a gente trouxesse uma questão mais intelectual, um trabalho mais pensado. Tanto é que se você for ver o DM Play, a maioria dos vídeos não são nem sobre a Ordem de Demolay em si, são mais sobre livros, sobre cultura, porque eu acho que faz muita falta. Até na própria cavalaria, até hoje, eu só vi no meu priorado uma pessoa que fez um TFC, que fui eu mesmo. E que nem cheguei a apresentar porque o trabalho tinha coisa do Cruz de Salem, aí eu não pude apresentar para todos e também eu já virei sênior, não deu, o priorado não voltou ainda. Eu também não tive nem como apresentar isso nem para os irmãos que são do Cruz de Salem. Então, foi um negócio meio assim complicado. Porque eu acho que se esvazia muito essa questão da gente pensar na Ordem de Demolay só como, vou lá uma vez por mês e olhe lá, fazer um cargo, depois esqueço que o ritual existe, não vou atrás de saber sobre o próprio ritual, não vou atrás de saber sobre a história da Ordem. Quando alguém tenta me trazer a história da Ordem, eu ignoro porque digo que não tenho paciência para estudar. Por exemplo, eu fiz aquele documentário, né, sobre a Ordem de Demolay no canal do DM Play no ano passado. Eu vivia cobrando para ver se as pessoas tinham assistido, para ver o que é que achavam, né? Mas a maioria das pessoas, as mesmas pessoas que passariam 3 horas assistindo o filme dos Vingadores, sem reclamar, diziam que não tinham paciência para 1 hora e 56 minutos para aprender sobre a Ordem. Aí isso que me deixa verdadeiramente pé da vida, porque essas pessoas provavelmente passariam facilmente 3, 4 horas, um dia inteiro jogando videogame. Mas não teria 1 hora e 56, ou pelo menos se não conseguir assistir de uma vez, que eu sei que tem gente que tem um déficit de atenção muito pesado, assiste, sei lá, em 3 dias, assiste sei lá, meia hora aí por dia, sei lá, mas não deixa de assistir, porque realmente tem aprendizado. Aí a pessoa não lê um plano pedagógico, a pessoa não lê agora que saiu, né, o Vademecum Demolay, que é todas as leis da ordem e tudo. Aí depois a pessoa até depois sai da ordem, se afasta. Você não procurou aprender nada sobre a própria ordem que você entrou, assim, por isso você não tem interesse. Porque quando você passa a estudar sobre a instituição, passa a entender por que ela é do jeito que é, o que é que aconteceu na história e tudo, até para não repetir erros do passado, você se sente interessado. Eu digo isso porque quando eu entrei na Ordem de Demolay, eu passei um bom tempo tendo hiperfoco. Eu posso falar que eu tenho hiperfoco porque eu sou autista, tenho altas habilidades de superdotação. Então, eu realmente tenho essa propriedade para falar. Eu era, assim, obcecado pela Ordem de Demolay. Assim, eu tenho dezenas de itens assim, sobre a Ordem de Demolay em casa, rituais, etc. E eu sempre gostei muito de estudar sobre a Ordem. Tanto é que agora eu estou produzindo um documentário sobre o tio Mansur, que eu vou fazer junto com o filho dele, o Jorge,
que vai ser meu TCC, e eu também vou lançar em mídia física e tal. E, e também um documentário sobre os 50 anos da Demolay no Brasil, que vai lançar em 2030, né? Quando fizer os 50 anos. Agora, voltando ao tópico que a gente estava falando, qual foi assim, o rito que você mais teve dos que você frequenta? O que você mais teve uma sensação de estranhamento, assim, por não ser lhe familiar a você diante das suas vivências com a Ordem de Demolay? Primeiramente, só pontuar um pouco a respeito do que você disse, é muito importante a gente reforçar que a maçonaria e o Demolay também, como parte da família maçônica, assim como outras instituições paramaçônicas, acaba tendo elementos e conhecimentos que são comuns à sociedade de forma geral. Então, mesmo que a gente acabe pegando fontes de outros lugares, como você muito bem faz, de livros ou de outros lugares, a gente acaba tendo também elementos para se inserir dentro da maçonaria, também para refletir sobre o que tem lá dentro. E o que eu vejo que a gente precisa cada vez mais fazer é a gente ter conselhos consultivos, se possível formado por sêniores, demolês ou pessoas que gostam, e procuram, que pesquisam sobre demolê e que saibam incentivar esses jovens encontrando qual é o ponto que guia eles. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito da parte de método. Eu trabalho com método até na minha vida, eu gosto de ter tudo bem organizado, de saber qual é o fluxo das coisas, e eu vejo o rito moderno como um rito muito mais da razão, da iluminação, tanto que ele teve, e muitas partes têm influência ainda, da Revolução Francesa, do Renascimento, do Iluminismo. Então, isso para mim é muito comum. A gente vai ter dentro da Ordem de Molay pessoas que têm mais uma abordagem mais mística dentro da Ordem de Molay, e não tem nenhum problema com isso. Porque a gente vai ter também irmãos que gostam mais da parte mística, que vão acabar caindo mais no onda eremita, vão se sentir mais acostumados lá. Sim. E a gente vai ter irmãos de todos os tipos que vão acabar se acostumando com ritos diferentes. Então, mais do que necessariamente você só dizer, esse rito é melhor, você é demolei, você tem que ir pro rito de orc, é entender qual que é a força que move aquela pessoa. Porque às vezes vai ter lojas com pegadas diferentes, lojas que são mais acadêmicas, mais universitárias, voltadas mais a jovens, como é a minha, que tem um perfil de membros mais jovem, ou lojas que têm um perfil de pessoas mais velhas, ou um mais misto, loja que tem uma tradição de ser um rito mais filosófico, outra que tem um rito mais esotérico, como o rito ananamita. E aí, falando pelo menos do meu ponto de vista, eu, ao mesmo tempo que fiquei fascinado, também tive um certo tom de estranheza no primeiro contato, quando era mita, que eu pratico hoje, mas os demais ritos que eu vi, eu posso dizer que o que eu mais fiquei ali com uma pulga atrás da orelha, fiquei com uma estranheza, foi o rito de emulação. Talvez por algumas pontuações, alguns detalhes dele, por mais que algumas coisas lembrem a ordem de Molay, eles também têm várias posições, várias questões que acabam sendo diferentes do que a gente vê mais comumente na ordem de Molay e nos outros ritos. Isso despertou ali um pouco de diferença. Ao mesmo Uhum. tempo, tem outros ritos que, por mesmo que eu não pratique no dia a dia, me chamam muito interesse, como, por exemplo, o de Charada, que você mencionou, onde eu vejo muito mais uma ativação dos diáconos, que enquanto na restante da maçonaria os diáconos acabam nem fazendo muita coisa, não sendo em comparação ao Demolay, né? Não acabam fazendo tanta coisa em comparação ao Demolay. No Charada eu percebo, pelo menos no meu contato, o diácono muito mais ativo na ritualística, assim como a gente tem na Ordem Demolay. Mas só um último disclaimer, independente do caminho, da loja ou da potência, ou qual o Demolay acabar escolhendo seguir, tendo também o convite, né, tendo a oportunidade, um ponto principal se focar é a repetição. A gente tem aqui a tradição do capítulo Poços de Caldas de toda semana ter uma reunião. Eu sei que tem capítulos que acabam fazendo reunião a cada 15 dias, tem capítulo que acaba tentando fazer reunião e só consegue fazer uma reunião por mês, e a gente tem que entender também, obviamente, a realidade de cada região, de cada lugar, mas quanto mais você tem aquela repetição, mais fica frisado na cabeça. A minha loja hoje, que é a minha loja principal, que é a acadêmica, ela se reúne a cada 15 dias. Eu falo que, às vezes, por mais que seja um rito que eu amo e que eu estudo muito, às vezes você pega uma reunião de grau 2 e você tem duas reuniões no mês. Em um semestre, você vai ter uma reunião do grau 2. Então, por Uhum. ter pouco contato, você acaba esquecendo, isso é natural. Mas como é que é aquele detalhe mesmo? Como é que é aquela coisa dessa versão do ritual? Então, a repetição de você ter mais frequência, de você ter mais oportunidade de participar daquele rito, acaba reforçando também e facilitando o estudo.
Não sei se está saindo, mas pontuando, acabar acrescentando aqui, eu vim de uma família sem nenhum contato com maçonaria, eu sou o primeiro demolei, o primeiro maçom da minha família, só que sou casado, né, moro com uma arco-íris, e tenho uma filha também, que se tiver algum barulho de fundo, é a futura Uhum. arco-íris aí que tá fazendo. Caramba, Ivan, isso foi legal. Eu lembro que tinha até um vídeo do Tio Mansur, né, na Alerj, que eu consegui com o Jorge, que ele falando, né, quando a Ordem completou 30 anos no Brasil, em 2010, que ele ficava muito feliz em ver que tinham Demolês e Filhas de Jó, né, como casais e tal. Como foi que vocês engataram um relacionamento? Assim, eu sei que agora foi bem fora do tema, mas... Eu vou comentar, quando eu estava na pandemia, principalmente, acabou que a Ordem Demolei se tornou um cerne, alguma coisa para eu poder focar. Eu sempre fui apaixonado por Ordem Demolei, principalmente antes da pandemia, meu foco maior era pela cavalaria, que eu amo a cavalaria até hoje, adoro a parte de história medieval, mas também ritualística própria da cavalaria, sou completamente apaixonado. Mas quando teve a pandemia, eu acabei caindo de cabeça na Ordem Demolei, porque naquele meio daquele caos, a gente não sabia o que ia acontecer, acho que todo mundo precisava ter alguma coisa para se segurar, alguma coisa para focar, alguma coisa para fazer. E o meu foco naquele momento foi na Ordem Molei, que foi o que me manteve, assim, uma estabilidade na minha vida. Tanto que acabou que depois da pandemia eu acabei caindo como regional. E foi nesse momento que do outro lado, vamos assim, da tela, a minha digníssima hoje estava fazendo a mesma coisa, só que com a Ordem das Arco-Íris. A gente Uhum, acabou se encontrando nesse momento. E nessa troca de mensagens, de tentar fazer uma filantropia em conjunto, tentar fazer alguma coisa, uma volta ativa, acaba que uma coisa ou outra não combina, tem que debater, não gostei da arte que vocês fizeram para tal evento, e aí você vai ter uma troca de experiências. E eu acho que isso é fenomenal, porque independente de vamos fugir um pouco da parte ritualística, aumentando um pouco mais da parte de convivência, é assim que a gente acaba fazendo os nossos laços, seja casando, ou seja, melhores amigos, ou até mesmo, hoje eu tenho colegas que trabalham comigo porque são demolês ou maçons, e que a gente tem projetos juntos, o que acaba também sendo uma parte de influência na vida do jovem demolê, que ele acaba, muitas vezes, entrando na loja do cara que é patrocinador do capítulo, ou do cara que faz uma ponte para ele. Então, eu acredito que essa parte da relação é muito disso, é muito da vivência. E, no caso, eu tenho muita sorte de ter caído ali, vamos dizer, no momento em que eu tive a sorte de conviver com a mulher que hoje eu chamo de meu amor. sobre o seu podcast, né, o Uma Dose de Maçonaria, você teve alguma inspiração assim para começar? Quando foi que começou? Eu sempre gostei muito de participar de rodas de conversa. Tanto que a gente teve, tá meio parado recentemente por causa de outros afazeres, mas a gente teve um café filosófico aqui em Poços, que reunia muitos demolês e alguns maçons. Participei de algumas ações sociais, como Politize, Engajamundo e outros grupos de debate, principalmente aí no final de pandemia, quando a gente estava começando a ter volta das atividades. E eu tinha, por causa disso, um espaço para falar da maçonaria, falar do Demolei para pessoas que não são do meio. O que até hoje eu tento fazer dentro da maçonaria, que eu falo que eu prego a palavra do Demolei para comentar com os maçons que não conhecem, ou explicar para aqueles maçons que têm dúvidas o que é o Demolei, e também tentar voltar e ajudar o capítulo, tentar puxar eles para esse meio, tentar influenciar isso, vamos dizer assim. E nessas conversas, de conversar com pessoas que não fazem parte, eu sempre vi as mesmas dúvidas. E às vezes eu tinha muitos amigos que eu acabava fazendo nesses grupos, nessas rodas, ou em trabalho, ou até mesmo alguns familiares, que sempre me faziam as mesmas dúvidas. E eu pensava, nossa, é a quinta, é a oitava vez, é a 10ª vez que eu escuto a mesma pergunta. E eu pensei, não, vou deixar algumas respostas já prontas para isso. E foi aí que surgiu a ideia de criar um Instagram, de começar a criar algum conteúdo envolto sobre a maçonaria, para falar sobre o assunto. Mas eu sempre tive muito receio de eu acabo começando muitas coisas e poucas, tanto que o podcast está meio parado, faz tempo que não sai muito episódio, o Instagram mesmo eu estou tentando agora pegar mais firme. Então, para tentar meio que já remediar, já sabendo como eu mesmo funciono, eu pensei, eu preciso de um nome que já explique que vai ser doses pequenas. Então aí surgiu uma dose de maçonaria, que a ideia é fazer
pouco conteúdo, fazer doses pequenas para explicar o que é a ordem, explicar o que é maçonaria, o que é Demolay, o que é Filha de Jó, o que é Estrela do Oriente, o que é a diferença de um Supremo Conselho de um rito, que vai pegar as Uhum. partes filosóficas, a loja simbólica, a loja de perfeição, o capítulo Kadosh, Conselho Kadosh, faz tentar explicar vários temas diversos que vivem tanto dentro do mundo maçônico, mas também conversam, né, com a nossa vida fora da maçonaria, e fazer explicações disso de forma simples e com pequenos episódios, com pequenas doses, para que aquela pessoa que a gente sabe que hoje está só ali rodando o feed, ela consiga encarar aquilo lá como uma coisa pequena que vai acrescentar no dia dela. Então, que ela tem uma pequena dose de maçonaria, uma pequena dose de iluminação, vamos colocar assim, durante o seu dia. Perfeito. A minha proposta com o DM Play é basicamente isso também, pequenos drops, né, sobre cultura, sobre educação, não necessariamente só sobre a ordem, mas porque eu gosto muito dessa questão da educação, eu sou, talvez um dia eu vir até professor universitário, quem sabe, né, mais da área de humanas, da comunicação, né, que eu faço jornalismo, mas eu acho que isso é essencial para a formação do jovem Demolei, né? Até desde os escudeiros, da gente começar a trabalhar a leitura e a literatura com eles, né? Eu acho que é. Você chegou a ter contato com os escudeiros, assim, no seu capítulo? Quando eu estava ainda, antes da pandemia, a gente teve a criação do Castelo dos Escudeiros aqui na minha região. Quando fundou, eu estava na época, não lembro agora se eu era escrivão do meu capítulo ou se eu tinha acabado de deixar de ser escrivão. E a gente tinha o escudeirinho lá, coitado, ele também fazia a ata da reunião. Então eu ficava do lado, ajudando ele, explicando, não precisa anotar tudo, anota isso aqui, deixa que eu anoto essa parte para você, ajudando ele a fazer a ata. Uhum. Aí os anos foram se passando, foi ali 2, 3 anos, se eu não me engano, e eu acabei caindo também como preceptor, porque estava ali sempre ajudando, sempre participando. Então, quando foi ter a mudança de cargo, assim, naturalmente eu acabei sendo preceptor também do Castelo dos Escudeiros. E nessa vivência, a gente teve altos e baixos, teve momentos ruins, como a pandemia, onde depois o castelo não voltou imediatamente, diferente do capítulo. Mas hoje eu tenho a felicidade de falar que a gente conseguiu retomar, o nosso castelo está ativo e continua esse trabalho ali com os jovens, de influenciar, de preparar, e principalmente hoje eu tenho a felicidade de dizer que um jovem que eu, como preceptor, tive a honra ali de ajudar, de participar da jornada dele como escudeiro, ele veio a iniciar depois da pandemia na Ordem de Molay. Hoje, ele iniciou logo depois da pandemia, quando acabou. Hoje, ele é mestre conselheiro do capítulo e eu estou como presidente do conselho executivo. Então, a gente consegue ver também esse crescimento. E ele já fala que ele também quer iniciar na maçonaria. Então, a gente vê uma escada, uma evolução ali de escudeiro, demolê, maçonaria, e um aproveitamento do jovem. A gente trabalha tanto para incentivar o jovem, trabalhar, lapidar, desenvolver o senso crítico, que a gente faz tanto empenho que a gente acaba criando um candidato perfeito para a maçonaria. Eu não vou dizer que todo demolei tem que iniciar na maçonaria, ou todo demolei serve para a maçonaria. Eu estou falando que a gente tem tanto esforço naquele jovem que se a gente não consegue fazer dele um potencial bom maçom, a gente está falhando no berço. Se a gente falar, mas esses demolês não servem para ser maçons, então a gente tem que olhar para o demolê e entender o que a gente está fazendo. Se uma loja é capaz de olhar para o capítulo da região dela e falar, nenhum desses jovens serve para ser um maçom da minha loja, então o que está faltando? Será que eu estou indo nas reuniões desse capítulo? Será que eu, como maçom, estou me empenhando para conhecer esses jovens, para ver qual é a realidade deles, para ver se realmente é isso, ou para ver se às vezes eles não estão precisando de uma ajuda para ter essa transformação e também ter esse empenho dentro do capítulo? Maravilha, meu irmão. Agora, para finalizar o nosso episódio, eu gostaria só que você deixasse uns 3 conselhos para o sênior que pretende iniciar na maçonaria, ou para o demolê ativo que já se vê como maçom no futuro. O que eu penso, principalmente, primeiro ponto, entenda a sua situação financeira. A gente sabe que o jovem que está ali se informando, ó, tem exceções, cada caso é um caso, mas geralmente a gente sai fazendo faculdade, ou arrumando primeiro emprego, ou às vezes tentando mudar de área, tentando se estabilizar, descobrir qual é o seu futuro, e a questão financeira acaba muitas vezes sendo um gargalo.
Então, se você pensa nisso, já começa a se preparar financeiramente, pensar, qual que é a taxa de iniciação daquela loja, como é que funciona aquele outro lugar, e principalmente vendo as questões financeiras envolvendo acordos. Se eu não me engano, é o ECMA, que é o Excelso Conselho da Maçonaria Andoramita, e o Uhum. Grande Conclave da Maçonaria do Brasileiro, são duas que têm acordos com o Demolei Brasil, que dá desconto para sêniors. O Uhum. GONG, que é o Grande Oriente de Minas Gerais, vinculado à Comab, aqui no, em Minas Gerais, também tem um certo acordo ali que ele dá um desconto na iniciação e na mensalidade para maçons que foram demolês, que são demolês, né, demolês sêniors. Então, procurar também ver esses lugares que têm esses descontos ou que têm essas vantagens, porque ali fica mais, obviamente, mais fácil para alguém que está começando a sua jornada. Em segundo lugar, eu falo se expor mesmo, perguntar, comentar. Muitas vezes a gente tem medo de perguntar para um tio, mas como é que funciona para iniciar na maçonaria? Mas você acha que eu tenho um perfil? Eu acho que é mais uma questão de saber conversar, de saber ter a abordagem. A gente não vai chegar, por exemplo, em alguém e falar, não, eu quero ser maçom, me convida aí. É. Ninguém vai ter essa postura. Mas de perguntar, olha, eu tenho interesse em saber mais sobre maçonaria, eu estou aqui no capítulo sempre, deixa eu saber, perguntar uma coisa, se o senhor não puder me responder, tudo bem, é só falar, ó, isso, eu sei como é que funciona, eu já fui iniciático, tipo, de ter esse contato, de tentar buscar isso também, porque muitas vezes, eu falo isso porque eu já perdi algumas pessoas que eu pensei em indicar para a maçonaria e não indiquei, porque elas não me perguntavam nada. E eu fui vendo elas iniciar em outra loja aqui da cidade e falei, mas você tinha interesse? Por que você nunca me perguntou? Uhum. Que você ia tomar por um mau caminho? Eu falei, não, era só você falar, não, eu queria. Então, às vezes, saber perguntar, saber buscar essa conversa, saber interagir, porque isso também acaba ressaltando. E o terceiro ponto é entender a questão do tempo. No Demolei, a gente tem ali uma vida de 6 em 6 meses. Na cavalaria, a gente acaba tendo uma vida de 1 ano de gestão. E quando você chega na maçonaria, são 2 anos de gestão. Às vezes, você está vendo uma ordem que tem uma pessoa que iniciou faz 40 anos e vai ser venerável, aí a próxima faz 30 anos, e a próxima faz mais 30 anos que iniciou. Então, diferente do Demolei, que você vê uma grande rotatividade, o cara inicia em, sei lá, 2, 3, 4 anos, ele já está em algum cargo de presidente de comissão ou escrivão. Tem muita loja que você Pois inicia é, desculpa já interromper, travando tempo. eu fui primeiro conselheiro com, com menos de 1 ano de iniciado e com 1 ano e pouco eu já era mais conselheiro. Essa questão do tempo é muito diferente da maçonaria, porque primeiro, você tem tempo ilimitado. Então, se a pessoa iniciou na maçonaria, por exemplo, eu iniciei 21, 22 anos. Se eu quiser ficar na maçonaria ocupando o cargo na minha loja até os 80, 90 anos, Deus me permita chegar até lá, posso. E tem gente que ocupa cargo, e tem loja que precisa, obviamente, tem maçons que têm muito a acrescentar e participam dessas lojas. Mas às vezes acaba que o cara que iniciou agora, ou que acabou de virar mestre, ele às vezes tem, vamos assim, se mostrar, falar, não, eu consigo fazer aquilo, eu consigo fazer aquele outro. Então, saber lidar com o tempo, de que não vai ser, eu sou sênior, demolei, vou chegar aqui, já vou saber tudo, já vou sentar na janelinha, não. Você está começando uma nova jornada. Você tem que saber que você já tem uma boa base para construir um bom futuro, mas que vai ser uma nova caminhada. Muitas vezes na sua loja vai ter muita gente que não te conhece e você vai ter que se testar de novo, seja pegando ali elementos da Ordem Molay para servir de exemplo para um sênior, apresentar o seu juramento novamente, apresentar o seu primeiro trabalho novamente, participar da sua primeira filantropia novamente, mostrar que você consegue, até o ponto de você conseguir ter a liberdade, e eu falo que isso eu consegui muito facilmente na minha loja, porque ela tem essa abertura, mas tem outras que talvez nem tanto, de conseguir. Eu pensei na filantropia tal, vamos fazer? Eu quero o cargo tal, me coloca na comissão tal. De ter esse espaço para assumir, vamos dizer assim, liderança, assumir responsabilidade, assumir cada vez mais um perfil que a gente já tem na Ordem de Molay, mas que a gente pode construir dentro da maçonaria também, e usar isso para fazer a voz da Ordem de Molay chegar na maçonaria, para conseguir mais apoio, e também para voltar para os nossos capítulos e servir como liderança, também como maçonicamente dentro dos capítulos. Perfeito. Muito obrigado, Vitor, pela nossa conversa hoje. Eu acho que esse vai ser um dos episódios mais legais do DM Playcast. Ainda estamos aqui engatinhando, né? Mas se Deus quiser, logo mais a gente vai estar conseguindo atingir cada vez mais pessoas. Ficamos por aqui hoje, caro ouvinte. Muito obrigado pela sua paciência
e por escutar até agora. Compartilhe esse episódio, por favor. Marque lá o @DMPlay Brasil no Instagram e o @1 dose.de.maçonaria sem o cedilha, que a gente reposta o seu story. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio.